Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yasmin e a gente está começando o primeiro episódio do podcast Evidenciando. Eu sou estudante de medicina e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o uso da nitazoxanida no tratamento do Covid-19. A minha colega Shana está aqui comigo para a gente discutir esse tema com vocês. Boa tarde, Shana. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Shana, eu acho que a gente pode iniciar revisando alguns aspectos farmacológicos da nitazoxanida. Isso, Yasmin. Então, a nitazoxanida é um profármaco antiparasitário utilizado no tratamento da giardíase e criptosporidiose em indivíduos imunocompetentes. Ela é rapidamente absorvida e o metabolismo dela ocorre no fígado, onde ela se transforma na sua forma ativa, que é a tizoxanida. Entendi. E qual o mecanismo de ação da nitazoxanida? Bom, ela inibe a enzima piruvato ferridoxina óxido redutase, que é uma via metabólica essencial para a sobrevivência dos parasitas, e por isso que ela é útil como antiparasitário. Certo. E quais são os efeitos adversos da nitazoxanida e como é que fica também a posologia do medicamento? Então, Yasmine, os efeitos adversos mais comuns são náusea, vômito, dor abdominal, cefaleia e descoloração da urina. Sobre a posologia, a dose usual prescrita para o tratamento de indivíduos com 12 anos ou mais é de 500 miligramas 2 vezes ao dia por 3 dias. E por que os pesquisadores acharam uma boa ideia a gente pesquisar o uso da nitazoxanida, que é um antiparasitário, para o tratamento do COVID? Então, Xana, nas poucas referências do artigo que a gente vai comentar logo em seguida, os pesquisadores citam a atividade in vitro da nitazoxanida contra o SARS-CoV-19 e alguns estudos clínicos do medicamento para diminuição dos dias de sintoma para influenza e algumas outras infecções. Mas como os próprios autores falam, são poucas as evidências e é sempre problemático extrapolar as evidências in vitro para in vivo. Shana, então vamos analisar as evidências clínico-farmacológicas disponíveis sobre o uso da nitazoxanida no tratamento do COVID? Certo, vamos lá então. Bom, a gente pode iniciar falando de um dos ensaios clínicos mais comentados no Brasil sobre a nitazoxanida. Ele foi financiado pelo Ministério Brasileiro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Isso, em dezembro do ano passado, esse ensaio clínico foi publicado na revista científica European Respiratory Journal, e eu acho que agora, Shana, a gente pode falar um pouquinho sobre a seleção dos participantes. Então, Yasmine, os participantes foram recrutados por meio de uma campanha chamada 500 Voluntários Já, que convidou brasileiros com sintomas sugestivos de Covid a se deslocar a postos de atendimento móveis ou a um dos hospitais onde se deu a pesquisa. Nesses locais, os indivíduos eram submetidos a um teste de RT-PCR. Ao todo, 1.575 pessoas foram testadas, e destas, 475 entraram na randomização. Os critérios de elegibilidade eram ter mais de 18 anos, se apresentar ao posto de atendimento móvel até 3 dias após o início de um ou mais desses 3 sintomas, tosse seca, febre e ou fadiga, e ter confirmação da infecção por SARS-CoV-2 via RT-PCR através do suave nasofaríngeo. Tá, e Yasmine, qual foi a intervenção proposta pelo estudo? Então, Xana, os participantes foram randomizados de modo 1 para 1 para receber 500 miligramas de nitazoxanida ou placebo 3 vezes ao dia durante 5 dias. Entendi, mas Yasmine, a gente tinha comentado antes que a dose usual de nitazoxanida é de 500 miligramas 2 vezes ao dia. Então, com base em que os autores desse estudo optaram por usar uma dose diária maior? Então, Xana, esse é um dos aspectos questionáveis do estudo, pois a decisão por essa dose, né, foi tomada com base em estudos farmacológicos in vitro que os autores mesmos realizaram e que eles citam como referência para o ensaio clínico. E, Xana, quais foram os desfechos que os autores propuseram? Então, o desfecho primário avaliado foi a resolução completa dos sintomas. Já os desfechos secundários incluíram análise de carga viral, testes laboratoriais, biomarcadores séricos, inflamação e taxa de hospitalização. E os resultados que eles conseguiram, Xana? Então, após o 5º dia de tratamento, observou-se que a resolução dos sintomas não diferiu entre os pacientes que usaram a nitazoxanida e os que usaram o placebo. Apesar disso, foi ressaltado pelos autores que 29,9% dos pacientes apresentavam negativação quanto à presença do vírus pelo RT-PCR quando tratados com nitazoxanida, contra 18,2% no grupo que recebeu o placebo. Além disso, a carga viral também foi reduzida após o uso de nitazoxanida em comparação com o placebo. E o que a gente pode concluir com tudo isso? Bom, a gente pode concluir que, de acordo com esse estudo, o tratamento para a Covid-19 com nitazoxanida, apesar de diminuir a carga viral, não alterou a resolução dos sintomas nem a taxa de hospitalização dos pacientes. Então, nos parece que esses achados não têm grande significância farmacológica clínica. Shana, e cabe ressaltar aqui que, além do resultado não tão positivo do estudo, muitos infectologistas e pesquisadores já apontaram diversas limitações que podem ser observadas na metodologia. Dentre elas, podemos elencar a análise de apenas 3 sintomas do COVID e o acompanhamento
acompanhamento dos pacientes por um curto período de tempo. Além disso, também não foram feitos exames de imagem, como radiografia e tomografia de tórax. Isso, Yasmine. E outro grande problema é que muitos participantes que foram randomizados acabaram não sendo incluídos na análise dos resultados. 475 indivíduos foram randomizados, mas somente 392 deles foram incluídos na análise dos resultados. E o estudo não traz explicações razoáveis para essa exclusão de quase 100 participantes após a randomização. Verdade, Shana. Outra questão a ser considerada é a seguinte: que importância que a gente pode dar ao resultado de diminuição de carga viral nos pacientes que tomaram a nitazoxanida? Exato, Yasmine. E esse é um aspecto que nos gerou um pouco de dúvida. E por isso, a gente decidiu convidar o Dr. Eduardo Springs para participar aqui da nossa conversa. Boa, Shana. Vamos ouvi-lo agora, então. Então, esse artigo, eu acho que se a gente for olhar, ele tem diversas limitações metodológicas. O cálculo do tamanho da amostra foi baseado num poder de 85% e para ter uma redução de 11% nos dias livres de sintomas, é isso? Isso. Eu melhorar 11% de dias livres de sintoma em 5, 7 dias, o que é isso? Qual é o significado disso? Eles falam que como o desfecho primário não foi importante, quer dizer, não foi significativo, eles dão grande importância na diminuição da redução da carga viral. Mas no artigo, pelo menos o que a gente tem disponível, a gente não sabe se em todos os indivíduos foi possível amplificar ou fazer a contagem de ciclo do RT-PCR. Então, eu não sei isso. E a gente não sabe também na comparação qual era a carga viral basal dos indivíduos ou qual era a quantidade de ciclos basal dos indivíduos, para ao menos saber se isso aqui poderia ser comparável. Então, eu acho que é muito difícil, inclusive, de fazer qualquer análise sobre a quantidade de vírus que diminuiu ou não. Se teve uma diferença de 10% na diminuição da contagem viral, tá aí. O que quer dizer isso? Qual é o significado na minha prática diária, na prática clínica? Então, eu acho que é super difícil a gente tentar imaginar esse artigo como sendo um artigo super importante que vai mudar condutas, que vai balizar atitudes médicas e que é algo inovador. Não. E aí, Yasmine, vamos analisar uma outra evidência agora? Vamos lá, então, Yasmine. No dia 14 de abril de 2021, o laboratório Romark anunciou os resultados iniciais de um estudo clínico de fase 3 para testar a eficácia da nitazoxanida de liberação prolongada versus placebo como tratamento para COVID-19 leve ou moderada. E os resultados vêm sendo muito alarmados na mídia, e por isso eles merecem um comentário aqui no nosso podcast. Então, para a gente começar, Yasmine, quais foram os participantes desse estudo? Pacientes com pelo menos 12 anos de idade que se apresentaram dentro de 72 horas do início dos sintomas de COVID-19, leve ou moderada, eram elegíveis para participar do estudo. Esses indivíduos foram, então, aleatoriamente designados para receber o tratamento com 2 comprimidos de 300 mg de nitazoxanida de liberação prolongada, chamado NT300, ou placebo 2 vezes ao dia durante 5 dias. Entendi. E quais eram os desfechos? Então, o desfecho primário escolhido pelos autores foi o tempo desde a primeira dose até a resposta sustentada, isso é, a medida de tempo para mudança significativa, ou seja, recuperação, nos sintomas do paciente. Já o desfecho secundário principal foi a taxa de progressão para a doença grave. Entendi. Agora, então, a gente pode passar para os resultados. Vamos lá. Com relação aos resultados, o tratamento com a nitazoxanida não foi associado à redução de tempo médio para a resposta sustentada. Assim, o tempo médio para a recuperação foi de 13,28 dias para o grupo com a nitazoxanida e 12,35 dias para o grupo placebo. Ou seja, o grupo da nitazoxanida teve um tempo maior para a recuperação. Logo, o desfecho primário se mostrou negativo. No entanto, a análise do desfecho secundário é a que mais vem sendo divulgada na mídia. E, de acordo com os autores, o tratamento com nitazoxanida foi associado a uma redução de 85% da progressão para a doença grave em comparação com o placebo. Apenas um paciente dos 184 evoluiu para a doença grave no grupo da nitazoxanida, em comparação com 7 pacientes dos 195 do grupo placebo. Todavia, o valor P para esse achado foi de 0,07, logo não pode ser classificado como estatisticamente significativo. Além disso, soa estranho vangloriar tanto um estudo no qual o desfecho primário, isto é, o principal, foi negativo. Verdade, Shana. E além dessas, o estudo tem outras limitações? Sim, Yasmine. Outras limitações desse estudo incluem um relativamente pequeno número de pacientes que participaram da análise de eficácia e o fato de um ensaio clínico ter sido financiado pela empresa que produz a droga. Certo, Shana. Acho que o nosso podcast, então, está chegando ao fim. E o que a gente deixa de conclusão, depois de analisar esses estudos, é a interpretação de que a realocação do antiparasitário nitazoxanida para o tratamento da COVID, até o presente momento, não apresenta evidência de eficácia clínica. Então, pessoal, muito obrigada para quem nos ouviu até aqui. E até mais, então, pessoal.